Ó, nós vamos então para o Catecismo de São Pio X, aqui na página 56. Olha que legal. Nós estamos agora no capítulo 11 já. Capítulo 11, capítulo 12. Agora os capítulos estão pequenininhos e vai acabar a primeira parte. Capítulo 11, do 10º artigo do Credo. Que nos ensina o 10º artigo do Credo na remissão dos pecados? O 10º artigo do Credo nos ensina que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Pode a igreja perdoar todas as espécies de pecados? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus lhes concedeu pleno poder de ligar e desligar. Quem são os que na igreja exercem esse poder de perdoar os pecados? Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder, depois os bispos e, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. Então é assim, aí aquela simplificação, o catecismo é resumido, né? É assim, nós temos aí bispos são bispos quando estão ligados ao Papa, e padres são padres quando estão ligados a um bispo verdadeiro. Se eles estão excomungados, eles perdem o poder, o título, perdem o cargo, isso aí por direito canônico. Nós estamos falando da igreja do começo do século passado. Obviamente, na situação de guerra espiritual que nós estamos, não se aplica. E então, nós sabemos também, que aqui está resumidinho, que isso aqui é um resumo, na verdade, do Catecismo Romano, que é o Concílio de Trento, o Catecismo no Concílio de Trento. Então, nós sabemos também que é assim, quem perdoa os pecados é o Senhor. Então o padre pode dar absolvição, mas vamos supor que a pessoa, numa situação como era antigamente, até o Papa Bento XVI, ainda estando no poder, vamos supor aí uma pessoa chega lá e pede perdão, mas ele está enganando o padre. Na verdade, ele não está arrependido coisíssima nenhuma, ele não se arrependeu. E o padre dá absolvição para ele. Não está válido, não está absolvido. Mas como assim? O padre não tem o poder de absolver a pessoa? Então, ele dá o sacramento ali, faz ali a fórmula da absolvição. Alguns nem fazem. Bom, a maioria já nem faz mais, hoje em dia piorou, Mas até aí, antes da pandemia, a maioria já nem estava fazendo mais a famosa fórmula da absolvição. Mas não vale nada, porque o Senhor justamente está ali vendo exatamente a confissão da pessoa, vê que ela não está arrependida, Deus não dá absolvição, pronto, acabou, não recebe a pessoa de volta. Ela pode enganar o padre, mas não pode enganar a Deus. Então, a confissão dela foi inválida e ela está em pecado mortal. É a mesma coisa que esconder um pecado. Ela não faz a confissão inteira, ela tem um pecado ali que ela não confessa. Bom, a confissão dela foi inválida e, para piorar a situação, ela está em pecado mortal. Puxa vida, mas o padre deu absolvição. Então, gente, para você estar entendendo a lógica do negócio, quem absolve é o Senhor. É o Senhor que absolve. O padre está ali como instrumento. Até tinha umas figuras, umas gravuras mais antigas, do século passado também, que é assim, tem o padre confessando a pessoa e Jesus atrás do padre dando absolvição. Porque quem conhece o coração é o Senhor. Então o padre está ali como instrumento. Só que não temos mais padre, porque estão aí excomungados, uma vez que estão com Jorge Mário Bergoglio, e vão assinar embaixo do próximo Papa que vem aí também, E fruto aí dessa administração, dessa invasão liderada aí pelo Jorge Mário Bergoglio. Então, a gente continua confessando com um padre que é válido, o Padre Pio, pedindo a intercessão dele, fazendo a confissão com ele, e então assim pedindo perdão dos nossos pecados para o Senhor, que a gente toda vez que faz confissão espiritual aqui mostra que é válido, e inclusive o Senhor mesmo mostrou esse caminho, e além disso jamais em tempo algum o Senhor deixaria um filho seu, justamente sem absolvição, vendo o arrependimento dos seus filhos, porque não tem padre. Eu chegar lá no céu e falar assim, então, sinto muito para você está condenado, mas como assim, Senhor? Olha, eu me arrependi então, mas você não foi conversar com um padre falso lá, infelizmente, era padre bergoliano, mas você não foi lá. Jamais, não tem a menor lógica isso, É um diálogo impossível, que nunca vai acontecer. Então, por isso a igreja doméstica, então, numa situação de guerra, faz a mesma coisa aí que, por exemplo, os japoneses fizeram durante 300 anos, se fez na Revolução Francesa. Aí, então, nós temos o escape da contrição perfeita. Quando você, então, aí se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, você não tem como fazer a comunhão e o Concílio de Trento diz que é válido.
Melhor, você não tem como fazer a confissão e o Concílio de Trento reconhece, diz que é válido. Nós estamos, inclusive, terminando um livrinho que fala sobre a confissão em casa, a contrição perfeita e também a comunhão espiritual na igreja doméstica. Está terminando já, vai ser lançado aí nas próximas semanas, se Deus quiser, né? Terminando aqui eu já mando para a gráfica imprimir, voltando eu já aviso vocês. É um livrinho fininho, facinho de ler, né? Sobre contrição perfeita, confissão espiritual e comunhão espiritual na igreja, explicando ali por A mais B como, porquê, enfim, as bases e como é que você faz. Tá certo? E pode ver que a gente, assim, é uma maravilha, né? A gente faz a confissão espiritual e sai se sentindo perdoado. O que nas últimas vezes que eu fiz confissão aí na falsa igreja, nos últimos muitos anos eu não saía. Não saía mais sentindo como antigamente era quando o Papa Bento XVI estava no poder, você saía sentindo, né, realmente assim, perdoado, leve, saía pisando em nuvens, né? Puxa, estou mais leve, estava carregando uns 200 quilos nas costas de pecado, nem estava sabendo, né? Nem estava nem percebendo, estava tão pesado assim, porque o pecado é assim, né? O demônio vai jogando nas tuas costas, 1, 2, 3, quando você vê, você está carregando 200. Aquele pesão enorme, né? Regime da alma, né? Para de levar o peso do pecado e pronto, né? Fica mais leve, né? Assim, alma fitness. Então, e aí a gente sai aqui também, né, sentindo perdoado. O Senhor dá absolvição. Quanta gente que faz confissão com a gente e fala maravilhas, né? Na Paróquia Sagrada Face de Tours, quanta gente aqui não faz e depois, puxa, foi muito bom, puxa, porque é realmente muito bom. Nós estamos confessando com o sumo sacerdote. O Senhor não vai nos abandonar, isso daí é a promessa dele, não vai abandonar a igreja de forma nenhuma. A verdadeira não, a falsa ele já abandonou. Tudo bom. Como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para esse fim, especialmente o batismo e a penitência. O batismo também, a pessoa, por exemplo, ela é batizada depois de mais velha, aí, não bebezinho, mas vamos supor 10, 12, 15, 20 anos, 50, não sei, nunca foi batizado na vida, vai ser a primeira vez, se converteu, enfim, e aí então a pessoa no batismo ela tem o perdão de todos os pecados. Por isso que quando é adulto você tem que preparar a pessoa, ou quando já é jovenzinho, você tem que preparar a pessoa, dar uma boa catequese para a pessoa entender o que é o pecado, se arrepender dos pecados dela e então poder ser batizado, porque o batismo, as águas do batismo apagam todos os pecados. Então é por isso que se exige, né, uma catequese de quem já tem discernimento. Não é uma questão de criança de 2, 3, 4 anos, não, bebezinho não. Mas assim, quando já tem mais discernimento, para que a pessoa então odeie os pecados, né? E aí então, odiando os pecados, ela faça ali a sua confissão e aí é batizada, né? Pelo menos rejeição dos pecados, né? E aí é batizada, né? Capítulo 12, do 1º artigo do Credo, que nos ensina um 10º artigo do Credo na ressurreição da carne. Um 10º artigo do Credo nos ensina que todos os homens vão ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nessa vida. Todo mundo. O dia do juízo final, todo mundo vai ressuscitar, os bons e os maus. Os bons para ir para Jerusalém Celeste, os maus para irem diretamente para o inferno em corpo também, não só a alma mais, agora o corpo e a alma. Se já sofrem só a alma, imagina de corpo e alma, como é que não vai ser pior? Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos se fará por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. Pronto, acabou, não vamos ficar querendo um tratado científico de como vai ser. Vai ser, é fim de papo, questão de fé. Quando será a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo e depois se seguirá o juízo universal. A ressurreição, vocês não vão enxergar, mas a ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo. Fim do mundo. O professor Emílio fala, fim do mundo, bata em mim, é fim dos tempos, não é fim do mundo, não é bem assim. É teologia da libertação na cabeça, né? Como não vai acabar o mundo, é só os tempos, vai mudar os tempos, vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo por suas propriedades, até as propriedades e criações dos ímpios, nos 3 dias de escuridão. Vai ser tudo destruído, com chuva de fogo nesse mundo, mais um monte de cidade que vai ser destruída, país que vai ser varrido no mapa. Isso não é o fim do mundo? É fim dos tempos só? Então, esse que é o negócio. A igreja sempre ensinou o fim do mundo. Aí vem os moderninhos, aí é fim dos tempos. Aí vem. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito bem ou mal, unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou castigo, que eu falei.
Você imagina as almas que já estão no inferno quanto não estão sofrendo, mas pode ser pior, porque com o demônio sempre pode ser pior, né? A alma já está sofrendo, calcula quando tiver de corpo e alma. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. Então, somente aqueles que são eleitos, aqueles que realmente são salvos, estão salvos, foram escolhidos pelo Senhor e tiveram ali a sua vida de fé, sua vida de virtude, enfim, sua vida reta dentro dos mandamentos do Senhor, terão o corpo ressuscitado como Jesus. Os outros terão o corpo, mas não da mesma forma. Quais são esses dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são: primeiro, a impassibilidade, pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem a necessidade de alimento, de repouso ou qualquer outra coisa. Eu vou gostar muito. Não precisar mais dormir, não precisar mais comer, e poder só trabalhar para Deus, louvar a Deus, vou gostar muito, vai ser muito bom. Atrapalha, sabe, esse negócio de ter que dormir. A gente não questiona o Senhor, mas tem hora que fala assim: não acredito, eu vou precisar descansar, e eu precisava trabalhar aqui, tanta coisa para fazer, eu preciso dormir um pouquinho, né? Vai ser muito bom, vou gostar muito. Segunda, a claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade pela qual eles poderão passar no momento sem fadiga de um lugar para outro e da terra ao céu. Quarto, a sutileza pela qual eles poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Pronto. Aí seguindo os exemplos do Senhor do que ele fez quando já com o corpo ressuscitado, a partir do momento que já estava com o corpo ressuscitado. Certo? Como serão os corpos dos condenados? Então, os corpos dos condenados serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Pronto, fim do capítulo. Quer mais detalhe? Não precisa, você já imaginou, né? Capítulo 13, do 12º artigo do Creio, que nos ensina o último artigo do Credo na vida eterna. O último artigo do Credo nos ensina que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não. Não podemos compreender a felicidade do paraíso porque excede os conhecimentos da nossa inteligência limitada e porque os bens do céu não podem se comparar aos bens deste mundo. Então, coisas que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, como diz São Paulo. É realmente coisa... Você tem assim um aperitivozinho, assim um vislumbre quando você, alguma vez, se você já teve essa graça, percebeu que o Senhor estava perto de você. É uma alegria tão grande que a gente sente, é tão diferente, é tão bom, que realmente a gente entende porque é que tem uma santa agora que escreveu, né? Talvez a Madre Sofia me socorra aqui, né? Você entende por que tem uma santa que escreveu que se ela morresse, ela estava tomando a comunhão, se ela morresse naquela hora, ela seria feliz. Estava bom demais, né? Então, mas são várias santas, né? São vários livros, várias santas. Madre Sofia lê muito, então não sintonizou ali a ficha, mas são várias. Você sabe qual que é, mas você não está lembrando. Muito bom, vamos lá. É que normalmente, você lembra, minha colinha sempre funciona, hein? Olha lá, hein? Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em verem, amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo bem. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos no inferno, agora de corpo e alma. Que já estão lá de alma, como eu disse, agora estarão de corpo também e sofrendo então muito mais, né, gente? Porque se antes já sofria com a alma, imagina com o corpo também. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas, porque por enquanto só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno?
Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isso é, no grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. Então, é aquela história, né? Dependendo da vida que a pessoa levou. Às vezes entrou no céu, mas foi por um triz, né? Foi um tantinho assim, né? Passou quase que riscando a pintura do carro na garagem, né? Quase que não entra, né? Foi só por um tantinho assim que entrou. Faltou 1 milímetro e ia dar um riscão na porta do carro, né? Então, às vezes, a pessoa, então, teve aquela vida, infelizmente, desregrada, vai chegando no final, a pessoa vai aí tendo a graça da conversão, e aí, claro, você não quer comparar um caso assim com uma pessoa, por exemplo, mártir, levou a vida inteira santa, ainda foi mártir de sangue. Não dá para comparar, mas é como eu falo, né, gente? Claro, vamos se esforçar para estar do lado de Jesus, mas sem vaidade, porque é o que eu falo, estar no céu, lá no finalzinho do céu, no último lugar do céu, é 1 milhão de vezes melhor do que estar no primeiro lugar do inferno. Certeza. Pensou? Tenho muita certeza que um monte de gente no inferno quer ficar o mais longe possível do demônio. Ninguém briga para ficar perto do demônio. Bom, talvez Jorge Souza, a turminha da Nova Ordem Mundial, aí a gente não sabe a cabeça doente de pessoas que querem ir para o inferno. Mas, assim, garanto que a maioria não fica brigando pelos primeiros lugares do inferno, né? Não vamos brigar pelos primeiros lugares no céu. Vamos merecer aqui fazer a nossa parte. Daí que o Senhor decidir, está decidido. Está louco de bom, tá bom? Terminando, o que quer dizer a palavra amém no fim do credo? A palavra amém no fim das orações significa assim seja. No fim do credo significa assim é, que quer dizer creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nesses 12 artigos se contém, e eu estou mais certo disso do que se visse com meus próprios olhos, porque creio com os olhos da fé. Certo? Para terminar, eu queria dizer o seguinte, ó, amém aqui está escrito com M no final, tá? Pode olhar no seu catecismo aí. Tem uma turminha que inventou uma conversa aí que nunca tinha visto antes, que amém com M é maçom e o certo é amém com N. Quem é Marta Sofia? Nunca viu essa conversa? Então, é esse que é o negócio. Então, já inventaram toda uma teologia em cima, já me chamaram a atenção, porque o que o senhor está escrevendo na oração aí do canal, amém com M, isso é maçom, blá, 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 blá. Então, é assim, se é para distrair a atenção do povo, se é para inventar porcaria, chama esse pessoal. Para pregar o bem, o certo eles não fazem, mas para inventar porcaria, enfiar minhoca na cabeça dos outros, e tem um monte de gente que vai nessa, né? No fim das contas, é só para a gente fazer aqui uma observação final, amém com M ou com N, a gente fala do mesmo jeito, né? Tem o mesmo som, né? Só a grafia que é diferente. Então, não caia nessas coisas. Eu falo para você, a Marta Sofia está estupefata aqui. Não caia nessas coisas. Não vá na conversa do pessoal da internet. Aí um monte de gente falando um monte de abóbora. Não estuda no nada. Come e vomita do mesmo jeito que comeu, sabe? Vende pelo preço que comprou. Ou outros até criam realmente o negócio para enganar as pessoas e começar a levar as pessoas para a seita. Um desses sites que fala isso, por exemplo, me ama. Desce a língua em mim. O cara fala mal de vários videntes. Aí alguns até têm razão mesmo, mas fala mal de tanto vidente por aí, no fim vive o Papa Francisco. Então, bom, amanhã nós vamos começar a segunda parte na página 59, caso você queira marcar. É bom estudar o catecismo, né? Já estamos na 59, ó, dia desse a gente estava na primeira página ainda.